Opa, e aí, meu nome é Miguel. Se você clicou nesse vídeo é porque você quer aprender a programar. Então, no vídeo de hoje, eu vou ensinar o básico do básico que você precisa entender para poder começar nessa carreira. Eu vou lhe ensinar como você consegue instalar o programa onde você vai realizar os seus principais códigos. Eu vou lhe recomendar uma linguagem, ensinar os conceitos básicos dessa linguagem e também vou lhe recomendar uma maneira que eu utilizo para poder estudar a programação utilizando inteligência artificial. Ok, então para começar, a gente precisa instalar o programa onde a gente vai realizar os nossos códigos. E o nome dele é VS Code. Esse programa é da própria Microsoft, foi desenvolvido pela Microsoft e com ele você consegue fazer basicamente tudo. Você pode mexer em qualquer linguagem que você quiser. Tem algumas linguagens que não é muito bom de você usar nesse VS Code, mas a linguagem que eu vou recomendar para você aprender agora, você consegue fazer tudo até trabalhar aqui no Visual Studio Code. Então, vamos lá. Você vai clicar aqui no botão de download, vai selecionar a sua plataforma, seja Windows, Linux ou Mac. Então você vai clicar aqui, né, em baixar normalmente e ele vai pedir para você realizar a instalação. Você aceita e ele vai vir aqui para sua aba de downloads. Então você espera ele carregar, mas no meu por algum motivo não tá indo, mas ele vai agora. Você espera ele carregar e assim que ele baixar, eu volto aqui para falar com vocês. Ok, finalizando o download, a gente vem aqui, clica nele e ele vai abrir essa paginazinha aqui. Microsoft Visual Studio Code, instalador. Então você vai clicar aqui em eu aceito, vai avançar, né? Eu tô com medo de terminar porque eu já tenho meu Visual Studio Code, eu não quero perder as atualizações. Mas você só vai clicando em avançar, que você vai baixar o seu Visual Studio. Bom, assim que você iniciar o seu Visual Studio Code, ele vai estar mais ou menos nessa tela. O meu tá com as cores diferentes, mas é porque eu baixei umas extensões e depois eu vou fazer um vídeo explicando sobre essas extensões para vocês, mas enfim. E é aqui que vocês vão fazer o código de vocês. Bom, agora falando sobre linguagens, a gente tem dois meios que a gente pode seguir nesse momento, que é linguagens front-end e linguagens back-end. Para ser mais direto, o front-end ele é o visual. Por exemplo, aqui eu estou vendo uma coisa, tipo, tem uma coisa refletindo na minha tela. E é isso que a gente monta no front-end. Já no back-end, é tudo o que vai ser calculado, o que vai ser montado por trás desse visual. Vamos supor que eu quero fazer uma conta 2 mais 2. Aqui eu tenho uma calculadora. Eu clico no botão 2, que é o visual, é o que tá sendo ilustrado para mim. Eu clico no botão 2, clico no botão mais e clico no botão 2 de novo. O resultado, ele vai ser calculado por uma estrutura back-end. Então, são cálculos que são resolvidos sem você ver, porque o computador ele funciona com um código binário. Então, toda essa questão de tipo linguagem, ela meio que vai traduzir o que a gente quer para um computador automaticamente, né? A gente não vai ter, obviamente, que ficar mexendo com 0, 1. E esse cálculo vai ser entregue para a gente novamente em um visual. Para você que está começando agora e você quer aprender a lógica de programação, eu recomendo muito que você mexa com o back-end no momento, utilizando a linguagem Python, que ela está sendo uma linguagem muito utilizada ultimamente e que você pode ter vários tipos diferentes de trabalho. Vamos lá para o ChatGPT que eu vou ilustrar para vocês e eu vou mostrar para vocês os principais trabalhos que você pode ter utilizando a linguagem Python. Bom, para começar, a gente vê aqui desenvolvimento web e a gente já pensa de tipo, eu acabei de falar que linguagens back-end como Python você não mexe com visual. Então, mas como eu também já expliquei, o back-end é o que funciona por trás do visual. Ou seja, quando ele cita aqui desenvolvimento web, criar sites, sistemas e APIs, a gente utiliza bibliotecas que você não precisa entender isso agora, você vai querer entender a linguagem, mas você vai utilizar bibliotecas para poder relacionar as duas. Então, você mostra um visual, você clica naquele objeto, sei lá, e ele vai conversar com o back-end, que vai conversar com a máquina, que vai entregar os resultados e vai mostrar para vocês. Então, você pode sim utilizar o Python para desenvolvimento web. Você também pode mexer com ciências de dados. Eu confesso que eu não mexi muito com isso ainda, nunca cheguei a mexer, mas é sim uma possibilidade. Inteligência artificial e machine learning. Você pode criar sistemas como, por exemplo, o ChatGPT. É um exemplo
muito extenso, claro, mas você pode criar inteligências artificiais utilizando o Python. E para isso você também tem que aprender várias bibliotecas. Essas bibliotecas são bem importantes, mas você só tem que se preocupar com isso lá na frente, não se preocupe com isso agora. Automação de tarefas, isso aqui, você dá informações soltas para a máquina e o próprio Python, você obviamente programando ele para fazer isso, ele pode criar planilhas sobre qualquer tipo de coisa, ou seja, por exemplo, um supermercado, ele precisa de alguma coisa automática que mostre o tanto de vendas que ele teve, o tanto de ganho, perdas, o que está mais vendendo, o que está vendendo menos. Então você pode fazer tudo isso com Python. Agora voltando para o VS Code, eu vou ensinar o básico do básico de Python para você. Mas você não pode simplesmente chegar aqui, criar aqui um arquivo, nomear ele com .py no final e você vai estar usando Python. Não, antes disso você precisa instalar o Python no seu computador. Para isso, eu recomendo, se você utilizar o Windows, você vir aqui na Microsoft Store e pesquisar Python 3.12, que é a versão mais estável, digamos assim, do Python. Ou é a 3.3, enfim, uma das duas aqui você pode baixar. Só você clicar aqui em adquirir, realizar a instalação e tá perfeito. Mas se você não utiliza essas linguagens, você pode vir aqui pesquisar Python normalmente, escrevi tudo errado, mas enfim, é nesse primeiro site aqui, python.org, downloads, e você clica aqui para fazer download no que você quiser aqui, ó, python.12 security download. Você clica aqui, realiza a instalação e o Python está na sua máquina. Na realidade, lembrei agora que eu acho que Mac, você não precisa realizar a instalação do Python, porque, se eu não me engano, já vem instalado. Isso aqui é mais pro Windows mesmo, porque você vai lá, instala, enfim. Mas tem essas duas possibilidades de você instalar. Agora que você tem o Python instalado, você tem que vir aqui no seu VS Code. Nessa abazinha daqui, desses quadradozinhos, você vai ter as extensões. Você vai clicar aqui e vai pesquisar por Python. Agora, você vai vir aqui em Python Debugger, vai vir aqui e vai clicar em Install. Vai vir no Python, Install, PyLens, Install, Environments, Install, e você vai instalar essas daqui, essas principais aqui, que são da própria Microsoft, como vocês podem ver. Agora sim, você tem o Python instalado e você pode usar ele no seu VS Code. Então, eu vou ensinar o básico do básico sobre Python para vocês. Uma coisa que eu queria que alguém tivesse me ensinado antes, né, quando eu comecei a programar, é que você não vai programar em arquivos soltos. É bom você sempre criar pastas específicas para determinado assunto. Vamos supor, eu venho aqui, eu quero aqui, posso criar um text file e depois nomear ele como Python, e aí você vai estar programando em Python. Sim, vai funcionar. Mas para projetos, quando você for mexer com projetos, e por isso que eu recomendo você já ter essa ideia na sua cabeça, você vai mexer mais com pastas. Por exemplo, eu tenho uma pasta de um aplicativo e eu vou mexer só com essa pasta para esse aplicativo. Mas para estudos, eu recomendo você fazer o seguinte: você cria uma pasta chamada programação, e nessa pasta chamada programação, você vai criar os seus projetos, ou a sua pasta, como eu vou criar aqui agora, chamada estudos. E é nessa pasta aqui que você vai criar seus arquivos para estudos, você vai realizar exercícios e esse tipo de coisa. Então, eu criei essa pasta aqui, né, programação, estudos, e agora eu venho aqui em File, Open Folder, e vou abrir a pasta estudos. Pronto, agora eu posso simplesmente vir aqui, criei um novo arquivo, vou nomear ele aula.py. E agora você já está utilizando um arquivo em Python. Então, como eu falei, o Python é uma linguagem muito simples de se ler e de se entender também. Então, eu vou ensinar para vocês os conceitos básicos, que no caso é o de print, if e else e variáveis. Bom, para começar, vamos realizar um print. O que é o print? O print é basicamente você imprimir no seu terminal uma coisa. Vamos supor, eu quero printar, eu escrevo print, abro parênteses e coloco aspas. Dentro dessas aspas, eu vou escrever o básico da programação, né? Hello world. Ok, eu tenho isso agora no meu código. Então, eu vou clicar aqui, ó, nesse Run Python File. Se não tiver aparecendo isso aqui, é porque você fez algum processo das extensões erradas ou você só está precisando reiniciar o seu VS Code. Mas você vai clicar aqui em Run Python File e agora, como você pode ver, ele printou no meu terminal o que eu tinha escrito aqui. Então, sempre que você quiser ilustrar alguma coisa, se você quiser mostrar no seu terminal alguma coisa, você sempre vai escrever o print. Isso aqui é o que a gente chama de string. Strings são textos.
textos são strings. Então, se eu quero escrever Miguel é lindo, isso aqui é uma string. Se eu quiser mostrar um número, se eu quiser printar aqui, sei lá, eu quero printar o número 1, ele vai printar o número 1, como você pode ver aqui. Ah, mas ele não tá entre aspas. Por quê? Porque os números 1, 2, 3, 4, eles são classificados como inteiros e você chama ele de int de inteiros. Eu também posso colocar, por exemplo, eu quero escrever 1,5. Eu não vou escrever 1,5 porque simplesmente o Python não funciona dessa forma. Você vai escrever 1.5. Isso aqui agora é um float, porque é um número quebrado, ele não é um número inteiro. Então era um número quebrado, ele é um float. Mas por que eu não posso escrever o vírgula? Porque quando eu escrevo o vírgula, eu estou mexendo com um elemento inteiro, que é o número 1, e um elemento inteiro, que é o número 5. Eles são elementos diferentes. Eu tô mexendo aqui, ó, tô printando dois elementos, como você pode ver aqui, ó, 1 e 5. Tanto é que nem vai aparecer aqui a vírgula. Então eu tô mostrando aqui, ó, o número 1 e o número 5, que são dois elementos distintos, sendo que eu tô mostrando os dois elementos de uma vez aqui. Sempre que você quiser printar algum número quebrado, você sempre vai escrever com o ponto. Tá, então como é que a gente diferencia como o que é um inteiro e um que é um float para a máquina? A gente vai pegar aqui o elemento dentro de um print e vai escrever type e vai deixar esse valor também entre parênteses. Então, quando eu printar aqui, ele vai aparecer, ó, class float, como eu expliquei para vocês. Se eu escrever 1,5, você vai ver que vai dar erro, porque ele tá verificando dois valores diferentes, como eu já falei, né, dois elementos diferentes. Agora, se eu escrever só o número 1, ele vai dizer aqui, ó, class int de inteiro. E se eu escrever, entre aspas aqui, Miguel é lindo, ele vai mostrar aqui, ó, class string, str, de string. Então, isso aqui é o básico do print, né? Ele sempre vai mostrar na tela as coisas e eu também mostrei para vocês como é que funcionam as classes dos elementos, né? String, inteiros e floats. Agora, a gente vai aprender o conceito de variáveis. Variáveis são basicamente caixinhas onde você vai armazenar elementos dentro delas. Ou seja, escrever aqui nome. Nome é minha variável. Então, eu coloco nome igual, entre aspas, Miguel. Esse é meu nome. Nome é a caixinha e Miguel é o que eu quero guardar dentro dessa caixinha. Então, se eu vim aqui e escrever print, que no caso eu já expliquei, né? Ele vai mostrar na tela o que eu tô pedindo, e escrever, ao invés de Miguel, escrever nome, como o nome Miguel tá dentro dessa caixinha, ele vai pegar, ele vai abrir essa caixinha e vai mostrar o que tá dentro dela. Ou seja, print nome vai ser igual a Miguel. Ele printou o meu nome, Miguel. E isso vale também para números. Então, se eu escrever, eu vou deixar na mesma variável chamada nome, mas se eu escrever, sei lá, 18, ele vai mostrar para mim 18, que eu mudei a informação que tinha dentro dessa caixinha. Então, é assim que funciona a variável. E você também pode mexer com essas variáveis. Por exemplo, eu tenho aqui o número 1, que vai ser aquele caso, né? O número 1 é igual a 2 e o número 2 é igual a 2. E eu quero somar. Então, eu vou vir aqui, vou dar um print, número 1 mais número 2. O que vai acontecer? Ele vai pegar, vai realizar a soma desses dois elementos, dessas duas variáveis, que dentro dela tem números, e vai somar. Então, vai sair nesse print o 4. Ele realizou a soma dos valores e tá show. Ele somou. Agora, mostrando a questão de if e else. O if é se alguma coisa acontecer, isso aqui vai acontecer. Se tal coisa não acontecer, tal coisa vai acontecer. Vamos lá. Vamos supor aqui número é igual a 10. Se, no caso, o if, número for igual a 10, o igual para tipo igualação mesmo, tipo tal coisa são a mesma coisa, a gente usa dois iguais. Isso no caso seria comparação. Tipo, se o número for igual a 10, né? For igual a 10, então ele vai dizer os números são iguais. Else, no caso, se não for, ele vai dizer que os números são diferentes. Nesse caso, ele claramente vai printar, né, como o número ele é igual a 10 sim, então ele vai dizer que os números são iguais, né? Os números são iguais. Agora, se eu tivesse escrito aqui 9, ele vai cancelar isso aqui, porque se o número não for igual a 10, então isso aqui acontece. Então, vamos lá. Os números são diferentes, como eu falei para vocês. Enfim, isso aqui é o básico do básico de Python. Tem muito mais coisa para você aprender sobre essa linguagem, mas isso aí fica por
você. E aí é que eu venho recomendar para você o jeito que eu utilizo para poder aprender utilizando inteligência artificial. O próprio VS Code, ele tem uma inteligência artificial acoplada nele, que se chama Copilot, que é desenvolvida pelo GitHub, se eu não me engano, posso estar bem enganado. Então, o que você vai fazer? Você vai vir nesse carinha aqui, vai clicar nele e vai continuar ou com o Google, que eu acho mais fácil para você no momento, ou continuar com o GitHub. Eu vou continuar com o GitHub, vou fazer aqui o meu login com o GitHub, continue, autorize, eu tenho que confirmar o acesso no meu celular. Pera aí! Ok, quando você fizer seu login aqui pelo GitHub, ele vai aparecer essa tela e você já pode voltar para o seu VS Code. Bom, aqui nessa aba de chat, né, que você acessa apertando, acho que não tá dando para mostrar aí, deixa eu até dar uma melhorada aqui na visão. É esse botãozinho daqui, ó. Tá, não deu para ver no vídeo, mas é esse símbolozinho daqui, ok? Você vai clicar nele e ele vai abrir essa seção aqui de chats. Antes de vir aqui e já perguntar qualquer coisa, você vai clicar aqui nesse agentezinho aqui, set agente, e vai selecionar esse ask. Por quê? O agente, ele escreve o código para você. Ou seja, se eu vir aqui e pedir assim, faça um programa que realize contas. Aí ele vai vir aqui, vai começar a realizar aqui, né, as pesquisas dele e vai escrever automaticamente para você. Só que isso não é bom para você que está começando, né, nessa área. Meu Deus do céu, o que é isso? Ok. Isso não é bom para você que está começando nessa área, porque você não vai aprender absolutamente nada. Você não vai fazer nada. A máquina inteira vai fazer para você. Então, como é que você vai aprender utilizando a inteligência artificial aqui? Ao invés de utilizar isso aqui tudo, beleza, ele escreveu um código, uou, que código lindo. Não, mas isso aqui a gente não vai usar porque é ruim para o seu aprendizado. Você vai vir aqui, selecionar agente, vai clicar em Ask. Ask de, né, realizar perguntas. Eu vou criar aqui um novo, porque a outra seção ali já estava como esse agente e dá conflito. Mas enfim, agora com o Ask, aí eu venho aqui. Me ensine como se eu fosse uma criança da 5ª série a como fazer um programa como fazer, né, uma calculadora em Python. E aí, depois de você fazer, né, esse pedido, você vai finalizar com um explique com os first principles. E aí, ele vai, ao invés de fazer o código para você, ele vai aqui dar todo o passo a passo, explicando aqui, né? O que é um programa? Programa é uma lista de instruções que o computador segue. Em Python, essas instruções são escritas como texto. Daqui, né, um exemplo, né, como que funciona um print. O que é uma calculadora, vai explicar, né, como o computador ele vai ler, né, esses negócios, né, utilizando mais, menos, o símbolo de multiplicação, o símbolo de divisão. E ele vai ensinando aqui, ó, o input. Isso aqui você vai ter que aprender também muito, que você vai usar isso aqui bastante. E, enfim, ele vai ensinar aqui pra você como é que funciona. E aí você vai, ao invés de chegar aqui, ó, ele deu aqui um código pronto, eu vou copiar e vou colar aqui e vou usar. Não, você vai ler todo esse código aqui e você vai escrevendo do jeito que você entende. E se tiver errado, você vem aqui, seleciona. Eu tô achando essa parte aqui estranha. Você seleciona e ele já vai selecionar aqui, ó. Por exemplo, tô pegando da linha 11 a 16. Ele já vai deixar aqui, ó, 11 e 16. Você pergunta, tô achando isso aqui meio estranho. E você manda para ele vai te explicar como é que funciona e tal. Se tiver errado, ele vai lhe corrigir, mas ele não vai corrigir para você. Outra coisa, como vocês podem ter visto, eu escrevi aqui um depois, né, que eu fiz todo esse login com o Copilot, e ele já deu aqui o que seria para eu escrever. Eu posso apertar Tab, ele já vai auto-escrever. Isso aqui não é bom para você. O que é que você vai fazer sempre que você for estudar, né? Você vem aqui de novo no símbolozinho do cabinha. Você vai clicar nele e vai vir aqui, ó. Inline Suggestions. Você vai deixar aqui, ó, Snooze. Você vai apertar em Snooze várias vezes. Para que ele não venha ficar completando as coisas para você. Porque você não vai aprender nada dessa forma. Você tem que escrever por você próprio para você desenvolver a ideia de como funciona a programação, para que daí você realmente aprenda de fato. Então foi isso, gente. Ensinei para vocês aí o básico da programação. Agora é com vocês, para vocês irem aí estudando, tirando as dúvidas que vocês quiserem, né, com a inteligência artificial. E por favor, não use o agente lá que vai fazer o código para você, porque você não vai usar isso aí para
nada, pelo menos não no momento. Talvez quando você estiver no emprego, quando você já tiver consciência do que é a programação, você pode usar ele, e porque também, como é inteligência artificial, vai ter muitos erros dependendo de como for o código, e aí você vai corrigindo com o seu conhecimento. Mas por enquanto, por agora, ponha o pé no chão e vai aprendendo de pouquinho em pouquinho. Você uma hora chega lá, uma hora você vai virar júnior, player e depois sênior. Eu não sei nem o que eu sou ainda, eu sou estagiário, eu tô aprendendo ainda a programação, tô no meu primeiro semestre de faculdade, inclusive isso aí já é um assunto para outro vídeo, né, como é que tá sendo a minha faculdade, eu faço análise e desenvolvimento de sistemas, e se você se interessar, né, por esse assunto, fica aí que em algum momento eu irei gravar um vídeo sobre a minha faculdade, sobre o que eu estou achando, estando nesse primeiro período, já passando pro segundo. Enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, sobre a programação em si. E é isso. Valeu aí, gente.